Em novembro deste ano, o Brasil cedia a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O governo já aponta alguns dos desafios nas negociações, como metas climáticas dos países, financiamento climático e os combustíveis fósseis. Especialistas acreditam que a saída dos Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris vai ter impacto nas negociações este ano. Assinado em 2015, o acordo prevê medidas para conter o aquecimento global. Atualmente, só 19 dos 195 países que estão no acordo apresentaram as metas climáticas. Além dos desafios nas negociações, ainda tem um outro para garantir o que for definido seja realmente colocado em prática. Então, para analisar esse assunto, chamo aqui para o Conexão Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo, onde lidera pesquisas e projetos sobre clima e também transição verde. Boa tarde, professor. Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. Boa tarde, sempre um prazer participar com vocês. Bom, a gente já pincelou alguns dos desafios, né? Devem ser muitos, ainda mais pelo contexto atual que a gente enfrenta geopoliticamente, tensões tarifárias e tudo mais. Tudo veio num pacote num momento sensível. Eu acho que essa sensibilidade vai se expor com grande força justamente na COP30, que será realizada agora em alguns meses no Brasil. Isso porque a agenda climática, na maneira como ela se desenvolveu ao longo dos últimos 30 anos, ela convive, eu diria, com 3 dramas existenciais. O primeiro diz respeito ao uso de energia fóssil, que é, na verdade, o motivo principal pelo qual as COPs foram criadas em 1992 no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, se tentaram vários acordos para conter emissões de fósseis e nós acabamos cristalizando um impasse com muito pouco avanço nesse tema. O segundo drama diz respeito ao financiamento. Então, nós sabemos que a base desse acordo global são os compromissos nacionais de redução de emissões, as suas chamadas NDCs. E a vasta maioria dos países do mundo que adotaram as suas NDCs nos últimos anos condicionaram o cumprimento das suas metas à disponibilidade de recursos doados ou financiados de fora. Como esses recursos nunca vieram, essas metas também não foram cumpridas. Então, sem dinheiro, não há NDC. Sem NDC, não sobra muito de Paris. E diante desses 2 impasses, surge um terceiro drama existencial, que me parece o mais decisivo para nós, que é uma tentativa de reorientar as discussões climáticas internacionais para um novo tema, identificando como vilão a agricultura. Então, já que não é possível lidar com o problema da energia fóssil e já que o recurso não vem de fora, pelo menos eu vou criar uma onda de pressão, de compromissos e metas que impõem obrigações sobre países produtores de alimento para assumir parte da responsabilidade com o mundo, reduzindo suas emissões no uso da terra. E esses 3 dramas vão se apresentar com muita clareza lá em Belém, na Amazônia brasileira. E o Brasil terá que saber de lidar, ou pelo menos a conviver com essas questões aqui no território nacional. Para todo mundo entender e ficar no mesmo pé, professor, por que a saída, dos Estados Unidos do Acordo de Paris pode impactar ainda mais nas negociações? Eu acho que o principal motivo é que os Estados Unidos primeiro, o principal emissor histórico que, por sua vez, contribuiu com queima de fósseis que provocaram as mudanças no equilíbrio da atmosfera, que agora geram essas negociações e preocupações no mundo todo. O segundo motivo é que é o país mais rico do planeta e, portanto, aquele que, em um ambiente em que há necessidade de apoiar com doações e, sobretudo, com financiamento, as ações dos países em desenvolvimento, a saída dos Estados Unidos fecha o cofre e, naturalmente, torna toda a discussão de financiamento muito mais difícil no ambiente em que a gente vive. E o terceiro é que, dada a relevância e o prestígio global que os Estados Unidos possuem, embora isso esteja agora em xeque, isso também gera um mau exemplo para outros países. Porque se o principal emissor e o país mais rico não quer mais participar do jogo do clima, por que nós, países pobres em desenvolvimento, devemos ficar com essa conta nos ombros? Pois é, inclusive, um dado que eu mencionei há pouco é muito impactante, Dos 195 países que fazem parte do acordo, só 19 apresentaram metas, Então, veja como realmente a situação é caótica. Agora,
Será que esse momento climático, onde o mundo está sentindo as mudanças, levando a prejuízo econômico, perdas de vidas, será que esse pode ser um fator de esperança para a gente no sentido mais pesado, porque realmente são consequências sérias, mas ainda assim, motivo de esperança de que esses líderes vão colocar algo em prática? Porque a impressão que a gente tem, né, professor, que existem discussões que só ficam no imaginário, porque nada é feito na prática. Pouco tem acontecido nas últimas COPs e a verdade tem que ser dita de maneira muito transparente. A minha impressão particular, Kelly, é que nesse ambiente ainda mais conturbado em que a gente vive, o Brasil tem optado por uma postura, digamos assim, minimalista. Já que eu não consigo convocar o planeta para rediscutir um pacto de produção e de desenvolvimento para o mundo, pelo menos eu vou tentar ganhar tempo, sinalizando para os países ricos que eles têm alguma tarefa a cumprir, mostrando os estoques florestais preservados que nós possuímos, dando um sinal de que nós temos a intenção de continuar olhando para o clima como um problema central. Mas me parece que isso é pouco e talvez não seja a melhor opção para o país. De outro lado, que nós poderíamos abraçar uma estratégia, vamos chamar de minimalista, convocando o mundo tropical, os países em desenvolvimento da América Latina, da África, do Sudeste Asiático, que estão localizados nesse grande cinturão tropical do planeta, para juntos começarem a pautarem os padrões para reorientar como é possível crescer, desenvolver com preservação. E, a partir daí, mostrar a realidade produtiva brasileira como um exemplo em potencial, como algo que já sinaliza um caminho de que é possível crescer preservando, alimentar o mundo, garantindo a sobrevivência das florestas, gerando renda, riqueza, alimento, sem que isso cause um dano ambiental. Se nós formos por essa rota, eu creio que nós temos mais chances de pavimentar um caminho, ou pelo menos dar os primeiros passos, para tornar a agenda do clima aquilo que ela foi pensada para ser lá no seu início, na sua concepção, uma agenda de desenvolvimento com sustentabilidade, e não uma espécie de sinal vermelho para os países pobres crescerem. Bom, agora sinal vermelho, né, a gente já está tendo com relação a esses desafios todos. A gente lembra que durante o ano, não é, professor, acontecem várias reuniões que, depois das decisões acordadas, tudo é anunciado durante a COP. A COP, bem dizer, é um momento de celebração do que foi discutido durante o ano, não é? A COP, na verdade, começa quando termina a COP anterior, não é? Então, na verdade, nós temos um ciclo de eventos concatenados em que uma COP avança a agenda onde ela foi interrompida no ano passado. E é por isso que boa parte das discussões que vão acontecer em Belém são diálogos inacabados. É uma discussão sobre quem vai pagar a conta de um problema climático que afeta cada vez mais países do mundo, mas, sobretudo, países em desenvolvimento. É como nós vamos garantir um mínimo de acordo para que o desenvolvimento seja conciliado com a preservação. E como nós vamos, de certa maneira, agir para evitar que aqueles países que já estão convivendo com problemas ambientais não fiquem sem uma esperança, ou sem uma saída, ou sem um apoio para ter uma segunda chance. Tudo isso culminará nas discussões em Belém. Daqui até lá, nós já temos visto empresas, lideranças sociais e países já apresentando alguns compromissos, alguns passos, algumas decisões, que em última análise serão sintetizadas ou reunidas no grande encontro de Belém. Daniel, muito importante te ouvir sempre, viu? Muito obrigada pela análise. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Eu que agradeço, sempre um prazer. Obrigada mais uma vez.